Bom dia, Ministério Essência Cristã. Aqui o pastor Wagner Antônio de Araújo, levando até você a palavra do Senhor. Quero convidá-lo a inscrever-se em nosso canal, ativando o sininho de notificações, e isto será, de fato, muito apropriado para que receba as notificações de novos vídeos que nós produzimos. Diariamente temos produzido 2 vídeos, um pela manhã, um à noite, para levar a boa palavra de Deus até o seu coração. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor, o que está em João capítulo 14, versículo de número 15. Diz o seguinte a palavra de Deus: Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse texto está dentro de um contexto de um sermão que Jesus estava pregando, prestes a ser entregue aos principais sacerdotes, fariseus, escribas, para sofrer todas as afrontas em nosso lugar. Ele estava praticamente encerrando o seu ministério de peregrinação pastoral como Messias de Israel entre o povo de Deus. E naquele momento ele expressa-se da seguinte forma: eu vos dei o exemplo. Jesus, em tudo que fez, foi exemplo para nós. Exemplo no orar, exemplo no agir, exemplo no falar, exemplo no perdoar, exemplo em tudo. Jesus tornou-se modelo para que nós fôssemos seguir os seus passos ao longo de nossa vida. E ele nos diz que nós devemos seguir o seu exemplo. Posteriormente, o apóstolo Paulo afirma a mesma coisa com relação a si próprio. Ele diz: sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo. Que privilégio e também que honra poder se tornar um exemplo para as outras pessoas. E Deus quer que eu e você sejamos exemplos em tudo o que fizermos. Exemplo na nossa maneira de agir e exemplo na nossa maneira de reagir. Hoje pela manhã nós fomos levar o nosso pequeno Josué Elias para o passeio da sua turma. Ele está no 1º ano e ali a escola planejou um passeio à Cidade do Livro, onde ele vai conhecer alguns detalhes sobre publicações de livros, sobre tipos de livros. É uma viagem cultural. E ele estava todo feliz para fazer esta viagem. Fomos levá-lo e então, na volta, Elaine, minha esposa, e eu fomos até uma lanchonete aqui perto para tomar o nosso café da manhã. E ao chegarmos lá, a dona da lanchonete disse que vira a minha sogra e a minha filhinha menor, a Maria Isabelle, passando por ali. Eles entraram, tomaram um cafezinho, e que na hora da saída, a minha filha Maria Isabelle disse assim: tchau, Deus te abençoe, fica com Deus. Esta senhora, dona da lanchonete, diz que chorou, porque qual é a criança de 3 anos nos dias de hoje que diz para outra pessoa: fica com Deus, Deus te abençoe? E ela estava ali feliz da vida, dizendo que esta menina tinha contato com coisas muito boas para se portar desta forma. E é claro, Elaine e eu ficamos lisonjeados, ficamos envaidecidos no bom sentido, porque a nossa pequenina de 3 anos, nos lugares por onde passa, já tem deixado um rastro de ternura, primeiramente própria dela, porque a Maria Isabelle é uma ternura, mas em segundo lugar, por exalar as coisas que ela aprende dentro de casa. Se Elaine e eu não tivéssemos dado o exemplo para ela, se nós não nos portássemos de uma maneira que ela pudesse guardar no coração a maneira com que nós nos tratamos, a maneira com que nós chegamos, a maneira com que nós partimos, a maneira com que nós nos relacionamos com os irmãos dela, com a minha irmã Milu, com as pessoas que estão ao nosso redor, se ela não visse em nós um exemplo digno, ela reproduziria um exemplo indigno. Estávamos na porta da escola e ouvimos tantas crianças, pequenas,
falando palavrões logo cedo. Cada 3 palavras, uma delas é palavrão. Parece que a conversa não flui, parece que a conversa não se realiza se nós não dissermos algum palavrão para podermos ilustrar a nossa conversa. Aqui em casa, nós não falamos palavrões. Aqui em casa, nós usamos uma linguagem sadia e os nossos filhos aprendem. E a Maria Isabelle disse: fica com Deus, vai com Deus, Deus te abençoe, porque isso está no coraçãozinho dela. Ela vê esta realidade na nossa vida. Então, isto serve de incentivo a todos vocês que me assistem nesta hora, porque nós somos exemplo para alguém. Alguém está olhando para nós e está vendo a nossa maneira de falar, a nossa maneira de nos portarmos, a nossa maneira de agirmos. Eu sempre uso este exemplo de um caso que aconteceu há mais ou menos 40 anos atrás. Era lá na região da Zona Oeste, da capital de São Paulo, e um jovem aproveitava o seu horário de almoço, ele tinha 1 hora de almoço. Metade desta hora ele ia para sua mesa de trabalho, abria sua Bíblia e ficava lendo. O seu chefe, o chefe do seu setor, eram 8 pessoas ali, olhava para ele na leitura da Bíblia e disse assim: rapaz, o que você está lendo aí? Ele disse: eu estou lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Então ele disse assim: chefe, o senhor gostaria de vê-la? Disse: não, eu não vou lê-la agora, eu estou lendo um outro livro, mas assim que eu terminar o outro livro, pode ser que eu peça a sua Bíblia emprestada. Ok? Ok. Passou um mês e o chefe o chamou e disse assim: você ainda tem aquela sua Bíblia? Disse: claro, chefe, está aqui. O senhor gostaria de lê-la? Sim, eu gostaria. Ok. Ele foi lá, pegou a Bíblia, entregou para o chefe, mas disse: chefe, uma pergunta. O senhor disse que estava lendo um livro, já terminou? Ele disse: eu li o livro. E qual era o livro? A sua vida. Como assim? Eu estava procurando elementos em você que credenciassem que você, de fato, tem um procedimento diferente daquele que eu tenho por ter a Bíblia nas suas mãos e na sua mente. E como eu vi que você é um rapaz diferente, o seu porte é diferente, a sua maneira de agir é diferente, isso me faz pensar que você tem algo que eu não tenha. E se você encontrou isso nas páginas da Bíblia, eu também quero encontrar. Por isso, eu quero ler a sua Bíblia. Nós devemos nos portar de tal maneira diante da sociedade, diante da nossa família, diante dos nossos amigos, diante dos nossos vizinhos, que eles vejam em nós algo que os inspire e algo que os faça buscar e procurar o preenchimento da sua vida da mesma forma que nós fomos preenchidos pela graça de Deus. Jesus disse: eu vos dei o exemplo para que vocês façam igual. Então, se nós agirmos como Jesus, nós também seremos exemplo para as pessoas que estão próximas de nós. E o primeiro exemplo que nós damos é dentro de casa. Há muita gente que quer ser um bom cristão na igreja, um excelente cristão na rua e às vezes um bom cristão na obra missionária longínqua. Mas ele se esquece que o seu primeiro campo missionário é a sua casa, os seus familiares, os seus parentes, os seus vizinhos de próximo, porque na verdade nós estamos próximos destas pessoas e elas nos conhecem como nós somos de fato. Nós não nos maquiamos de manhã, nós não nos disfarçamos dentro de casa, nós somos o que somos. E se não formos cristãos dentro de casa, nós não o seremos fora também. Fora poderemos ser uma grande fantasia, uma máscara, mas a verdade vai prevalecer. Um dia nós mostraremos quem nós somos. E como sermos bons cristãos? Seguindo o exemplo de Jesus. E só podemos seguir o exemplo de Jesus se conhecermos a sua palavra, se o buscarmos em oração, se obedecermos aos seus mandamentos. Aí, sabe o que acontece? Os nossos filhos vão se inspirar no nosso comportamento. Os nossos netos vão se inspirar no nosso comportamento.
As pessoas que estão em volta verão a maneira com que nós procedemos e vão de fato glorificar a Deus nos céus, que deu pessoas transformadas na terra quando estas se convertem ao Senhor Jesus. Vamos seguir o exemplo de Jesus? Eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer porque hoje pela manhã a minha filha Maria nos trouxe grande alegria, porque mesmo tendo 3 aninhos de idade, ela já deu o seu testemunho, mostrando que é uma criança que está sendo guiada nos caminhos de Deus. Que nós todos, ó Pai, saibamos que Jesus é o nosso exemplo e o nosso modelo, e que venhamos seguir o exemplo de Jesus em tudo que fizermos. E que sirvamos também, por seguirmos a Jesus, sejamos o exemplo para outras pessoas também, para que olhando a nossa fé, olhando o nosso comportamento, estas pessoas se inspirem a buscar a Deus de todo o seu coração. Abençoa a vida de quem está assistindo este vídeo para que seja regada pelas tuas bênçãos, laureada pelas tuas vitórias. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer a sua audiência aos nossos vídeos e quero pedir que você considere que esta é uma obra missionária. Considere que nós não somos um canal monetizado e que nós dependemos, com a graça de Deus, das ofertas generosas de quem segura as cordas. Considere ofertar para este trabalho. Em segundo lugar, eu peço que você teça os seus comentários aí embaixo, dê o seu joinha e convide outras pessoas para que venham assistir e participar dos nossos vídeos que diariamente nós postamos, 2 por dia. E eu agradeço muito a sua audiência. Temos sugestões que estão aparecendo aí na tela. Siga os nossos vídeos, o nosso canal. E eu agradeço e desejo a você um excelente e maravilhoso dia na presença do Senhor. Tchau.